Nós estamos aqui com o psiquiatra Daniel Barros, ou Daniel de Barros. O D você usa, doutor? Uso, fica a gosto do freguês. Então, Daniel de Barros, ou Barros, que é o autor do livro Sofrimento Não é Doença. Mas é porque isso aqui, a gente está falando do livro hoje, mas mais do que eu poderia parar só daqui, né? É psiquiatra, que já seria interessantíssimo entrevistar o doutor Daniel Barros. Doutor, bem-vindo ao Live CNN. Obrigada pela presença. A capa do livro já é uma caixinha de remédio. Pois é. De repente, um tarja preta, um amarelo, ou um estado de atenção, não sei, vermelho. Todo sofrimento é doença? Como é que eu consigo diferenciar? A gente consegue ou precisa de ajuda, doutor? Eu acho que as duas coisas, a gente consegue e vale a pena a gente fazer um esforço, o livro vem todo nesse sentido, de a gente aprender a diferenciar que nem todo sofrimento é uma doença. Porque às vezes a gente tem essa tendência, né, de querer fugir, querer medicar, querer contornar aquele sofrimento, ou querer até às vezes ir para uma terapia, quando não é necessário uma intervenção. É um sofrimento da vida às vezes. Só que, às vezes, esse sofrimento passa do limite e começa a ser uma coisa que vem e não vai embora e começa a atrapalhar a vida da pessoa, atrapalhar o seu dia a dia, as suas relações. Opa, peraí, sinal amarelo, talvez a pessoa não esteja no seu normal, talvez ela esteja doente. E o que é esse atrapalhar a vida? Como assim? Eu termino relações, eu nunca estou feliz, eu só reclamo, eu não sei. O que é esse atrapalhar? Pois é, claro que vai depender, né, Elisa, do que a gente está falando. Mas vamos pegar, sei lá, exemplos comuns. Depressão. Tá. Né? Depressão é mais do que tristeza. Então, às vezes a pessoa fala assim, meu time perdeu, eu fiquei deprimido. Palmeirense hoje está deprimido. Não, está triste. Depressão é um conjunto de sintomas que às vezes inclui a tristeza, é comum incluir a tristeza, mas nem sempre. Às vezes a pessoa nem sente triste, mas ela sente desânimo, falta de energia, irritação, o sono ruim, o apetite ruim, e isso vai influenciando a sua vida toda. Ela não rende no trabalho, ela fica irritada em casa, ela briga com os filhos, ela se irrita quando não precisava se irritar. Então ela vai sendo prejudicada nesse sentido, ela está aquém de quem ela pode ser. Sabe? Ela tá murchando, ela está definhando quando ela poderia estar florescendo. Ela é uma pessoa que... Ela não é... Muito bom. Uma vez uma pessoa me falou isso numa palestra. Ela falou assim, doutor, eu não sou essa pessoa que eu estou. Tem alguém dentro de mim que não sou eu. Então, essa sensação de falar, bom, isso aí não é normal, aí não é um sofrimento normal, né? Quando a gente está sofrendo, a gente sabe, poxa, eu estou sofrendo porque meu chefe está pegando no meu pé. Ou seja, tem algo que é claro, assim, é diferente. Eu tô com uma tristeza de algo específico, né? Não exatamente sentir-se triste ou angustiado por um motivo que eu não consigo às vezes nem nomear o que é. E qual a diferença entre depressão e ansiedade? A depressão tem mais a ver com o nosso humor, com a tristeza, com o desânimo, e a ansiedade tem a ver com o medo, com a preocupação, com a tensão, de estar sempre em estado de alerta, esperando que alguma coisa vá acontecer. Às vezes, um diagnóstico muito comum, que as pessoas procuram muito pouco tratamento, é a ansiedade generalizada. Porque a pessoa, ela acha que a vida é assim mesmo. Ela acha que a vida é sempre preocupada, porque afinal de contas, né, como é que eu vou relaxar? Eu estou no final de semana, eu estou nas férias, eu estou relaxando, como é que eu posso relaxar? Às vezes a pessoa tem um motivo para estar ansiosa mesmo, claro, e está preocupada, e a gente não vai medicar uma ansiedade que, enfim, tem um motivo ali e não está saindo do controle. Mas às vezes a pessoa acha que a vida é assim, quando na verdade ela tem um diagnóstico. Então a gente vive, Elisa, entre o excesso e a falta, como eu digo, né? Tem muita gente que acha que está doente, mas na verdade ela está sofrendo, ela precisa aprender a lidar com esse sofrimento, a gente precisa acolher, e às vezes, o que é muito comum e às vezes pior, tem gente doente, com diagnóstico, que nem sabe que aquilo é uma doença que teria tratamento. E passa uma vida sofrendo sem um diagnóstico adequado, é isso? No Brasil, estima-se que 80% das pessoas com depressão, que tenham o diagnóstico, não recebam um tratamento adequado. Ou porque não sabe, ou porque não procurou, ou porque não teve acesso. 80% de quem está... Meu Deus, passa uma vida com aquela angústia, achando que a vida é preto e branco. Exato. Sem saber que a vida pode ser colorida, né? Exatamente. Meu Deus, que sensível. Deixa eu trazer aqui um exemplo prático, doutor. A gente vê... por exemplo, se eu sei que eu posso me queimar ao colocar a mão nessa bancada, que eu posso me machucar, eu não vou colocar a mão. Então, eu evito sentir essa dor. O processo de tratamento de uma adversidade emocional inclui... Você, claro, tem o medicamentoso e tem o analítico. Inclui você pegar aquilo que machuca e abrir. E muitas vezes a gente tem medo, a gente foge de sentir dor. Aí a gente vai querer
analgésicos para essa dor. Porque enfrentar a dor às vezes é difícil. Eu tenho até medo, receio de falar isso, que fica parecendo, então tá todo mundo fugindo da dor, significa que se a pessoa tomar remédio, significa que ela não quer enfrentar. Não, cada caso é um caso. Mas a gente tem uma tendência até de desaguar a dor. Então acho que eu vou beber, eu como demais, eu faço algo demais para poder, muitas vezes, maquiar uma dor que está aqui dentro, porque enfrentá-la é difícil. Pois é, e isso não é só do ser humano, né? A natureza foge do sofrimento. A gente vê isso em animais, até às vezes em plantas desenvolvendo estratégias para se livrar daquilo que está causando adversidade. E tudo bem, assim, eu falo no livro, não tem nada contra você tomar um remédio para dor de cabeça se você está com dor de cabeça. Se você tem uma solução que foi desenvolvida para aquele problema, gente, vamos usar. Ninguém está advogando pelo sofrimento. O maior problema é a gente confundir. É a gente achar que uma dor de uma perda ou uma inadequação, às vezes, um jeito meio excêntrico, isso aí, o sujeito ele devia estar fazendo terapia, ele é doente e não sabe. Não. Às vezes a pessoa é muito tímida, por exemplo, e ficam dizendo, nossa, precisa se tratar. Não, é só tímida. Isso acontece muito com introvertido e extrovertido. Né? Os introvertidos ficam meio que na nossa sociedade que você precisa se comunicar, você precisa se integrar, você precisa ir para o happy hour e falar assim, ele é assim, né? Ele é introvertido, ele tem que lutar contra isso. Não, mas isso é uma coisa da nossa sociedade. Tem sociedades orientais que é o contrário, que a criança extrovertida, os pais pedem desculpa, desculpa dele estar te cumprimentando, é que ele é assim mesmo. Então o diagnóstico tem muito uma coisa cultural também. Então, eu vou pegar o gancho do introvertido e vamos até quem tem o desafio da vida social e que muitas vezes pode ser demonstrado ou vivido por causa do autismo. Como é que diferencia? Porque uma das características do TEA, do transtorno do espectro autista, doutor, e eu quero poder ouvi-lo para a gente compartilhar informação com quem assiste. Não, a pessoa às vezes não gosta de vida social, não gosta, se sente sugado. Nossa, parece que eu corri 1 hora numa esteira só porque eu fiquei 5 minutos numa conversa. O que diferencia esse desafio social natural de, eventualmente, um transtorno do espectro autista? É bem interessante isso, porque no transtorno do espectro do autismo, a pessoa não só tem a bateria social fraca, porque isso um monte de gente tem, inclusive eu. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não sou tímido, mas eu me canso com as pessoas, vezes, me canso. Né, mas não tenho dificuldade de ler sinais sociais, não tenho dificuldade com ironia, não tenho dificuldade com essa linguagem, e isso é uma das marcas do autismo. Né? Então, esse é um diagnóstico que até eu trato no livro com muita delicadeza, porque existe um monte de gente que estava no espectro, que nem sabia, e agora está começando, né, com a gente divulgando mais, recebendo o tratamento, procurando o tratamento, mas é um diagnóstico que também se presta a equívocos. Às vezes a pessoa ela tem isso que você falou, uma bateria social baixa, ela é um pouco diferente, aí você já fala, não, isso aí é do espectro do autismo e obviamente, aí a pessoa vai entupir fila de preferencial, vai demandar mais de plano de saúde. Hoje, o maior gasto dos planos de saúde é com transtornos do espectro do autismo, de tanto sério? que cresceu o diagnóstico. Então, e cresceu por qual motivo? Eu estou entrando aqui num terreno espinhoso. Porque a gente tem mais conhecimento para diagnosticar ou porque a gente tem mais autismo? Provavelmente, nesses casos, é sempre um conjunto de coisas, né? Mas especificamente no caso do autismo, a gente mudou critérios diagnósticos. Então ficou mais fácil, entre aspas, né? O sarrafo ficou mais baixo para a pessoa receber o diagnóstico. A gente está mais atento, a gente está falando mais disso, a gente deu mais garantias e mais direitos, o que faz com que pessoas vão atrás mesmo, né? Daquilo que é seu direito. Então isso, claro, leva ao movimento. Então tem vários fatores associados a aumentos diagnósticos. Isso não é só com autismo, isso historicamente, vários diagnósticos já cresceram e alguns até desapareceram. Ah, é? Porque existem as adaptações. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, tem vários capítulos do livro. Assim, eu vou fingir que o doutor não está do meu lado. Eu sou apaixonada por esse assunto. O livro é fácil no sentido de ele tá diagramado de um jeito que é muito interessante. Ele é dividido em capítulos, tá? Então, deixa eu tentar caçar aqui um outro capítulo para mostrar para vocês. Aqui, pronto, achei mais um. Parabéns, Elisa, não achou nada. Aqui, ó. Remédios insuficientes. E aí eu quero te perguntar uma coisa, doutor. Automedicação. Quando a gente fala de antidepressivo, isso é um perigo? Toda automedicação é perigosa e é muito comum quando você fala em calmante, antidepressivo, pega aqui o da minha mãe, eu tomei isso aqui, me fez bem, usa esse, usa aquele. Ai, que perigo. Isso é perigoso. Assim, os remédios de forma geral são seguros.
Então, o maior perigo, lógico, tem o perigo de interações medicamentosas, de reações adversas, tem todo esse perigo. Mas tem um grande perigo que a pessoa começar a tomar e não saber a hora de parar, não saber se é aquela dose, não saber se ela precisava estar tomando aquilo ou um outro. Às vezes dá uma disfarçada, a pessoa rouba ali o remédio da esposa e ela se sente um pouquinho melhor, mas será que era isso? Será que não tem uma outra coisa? Será que era por outro tempo, por mais tempo, menos tempo, outra dose? Enfim, então a automedicação acaba prejudicando mais nessa distinção que a gente precisa fazer entre sofrimento e doença. Última pergunta. Tem um capítulo chamado Nostalgia. Porque tem gente que a gente fala assim, nossa, fulano vive no passado, tá sempre nostálgico, o antes é maravilhoso, o agora não é bom, né? Parece que... Aí fica dizendo assim, porque a pessoa então é depressiva. É correto achar que quem é nostálgico é depressivo? Como é que diferencia? A nostalgia, hoje a gente sabe que ela tem até um aspecto bem positivo, porque ela ajuda a gente a manter a nossa identidade. Eu gosto daquilo que eu era, do que eu fui, isso não vai me impedir de projetar o que eu posso vir a ser, mas ela dá um senso de completude. A nostalgia eu coloco como exemplo porque ela já foi considerada uma doença. Sério? As pessoas eram assim, degredados, né? Expulsos do seu país, os marinheiros que ficavam longe de casa, ficavam deprimidos, chamavam aquilo de nostalgia e hoje é um diagnóstico que não existe mais desse ponto de vista. Então, a cultura, o tempo, as modas também influenciam os diagnósticos. Sensacional! Ó, por último, preste atenção no TDAH. E aí eu vou deixar a sugestão para você ler no livro, tá? Porque meu tempo acabou. O meu tempo acabou. Eu queria também aqui perguntar a diferença de remédio para calmante, porque na farmácia agora... Eu posso, Daniel? Não estou acreditando. Ganhei aqui mais uma pergunta de tempo. Porque na farmácia agora tem lá... porque... As coisas que começa com maracujá, uns remédios assim, né? Porque isso aqui é passiflora. Não, isso aqui é tranquilinho. Aí... Isso é a mesma coisa que um tratamento de ansiedade ou tem efeito diferente no nosso corpo? Pode até ter um efeito semelhante, um efeito de tranquilizar, de diminuir a ansiedade. Mas aí fica aquela pergunta, mas se a pessoa está precisando recorrer a um remédio, será que essa pessoa não tem, de fato, um transtorno, um diagnóstico que ela precisaria de um médico e não só disfarçar com uma pílula de prescrição livre ali? Ou será que essa pessoa não está num... momento de vida ou construiu a sua vida de um jeito que está levando ela a ficar estressada e o que seria importante seria ela rever as suas escolhas quando possível, nem sempre é possível, mas rever as suas escolhas em vez de tomar o comprimido, tudo isso precisa de trabalho, né? Precisa de parar e pensar na gente mesmo. E refletir. A vida adulta, né, gente? Dá trabalho. Porque na adolescência a gente fala assim, não, você reclama, tudo bem, adolescente, mas adulto tem que admitir umas escolhas, né? Que às vezes a gente está num rolê que a gente mesmo escolheu. Ou às vezes a gente precisa de uma ajuda médica, um tratamento. Procure ajuda, a depressão não é bobeira, né, doutor? Exatamente. Não é, corpo mole. Você precisa de ajuda, melhor é conversar com o médico. Exato. Doutor Daniel Barros, ou Daniel de Barros, está aqui, ó. Sofrimento não é doença, para minha sorte esse aqui é meu. Adorei ter recebido aqui, já li inteiro, praticamente em 2 sentadas já foi possível ler tudo. Obrigada, doutor. Sempre um prazer. Adoramos. 10h40, eu desejo que para você tenha sido útil. Se um tópico, um momentinho aqui já fez você refletir, pronto, a nossa missão está cumprida aqui com o doutor Daniel de Barros, autor de alguns livros e, inclusive esse, tá? Que foi lançado aí nas últimas semanas.